Bom, voltamos com o programa Painel Político, aqui pela Doctum TV. Para você que está chegando agora, o apresentador Aniele Bento está de férias, mas na próxima semana ele já está de volta. Eu estou aqui com o professor Salatiel Ferreira Lúcio, advogado, o professor também advogado, Oscar Alexandre, debatendo o cenário político nacional. Uma grande repercussão das decisões políticas, a gente sabe, ocorre na economia. Nós tivemos aí, nos últimos anos, uma opção por um modelo econômico que há uma forte tendência ideológica que entende que esse modelo é um modelo adequado. O modelo está se mostrando nos últimos tempos que não tem capacidade de se sustentar. Nós tivemos já em 2015 indicadores econômicos muito desfavoráveis que apontam para o aumento do desemprego, aumento de inflação, aumento de juros e principalmente recessão. A gente foi às ruas e ouviu algumas pessoas e uma primeira pergunta que a gente fez foi sobre essa questão da economia. Célia, na sua opinião, o Brasil precisa investir mais? Para continuando na educação, isso também na geração de empregos, para diminuir o desemprego que está acontecendo e aumentar os investimentos. Bem, parece que a população já está sentindo na pele duas coisas que afetam diretamente a vida das pessoas: o desemprego e a inflação. Professor Salatiel, a gente via o governo, até pouco tempo atrás, falando que a gente estava chegando já no pleno emprego. O pleno emprego é uma categoria constitucional, isso está na Constituição, que o programa constitucional é a busca do pleno emprego e até agora a gente não sabe muito ao certo o que vem a ser isso. Houve algum exagero nesse tipo de anúncio aí, de que a gente estava chegando ao pleno emprego? E se a coisa realmente estava caminhando para isso, o que deu errado? Ou, na sua opinião, o país está no caminho certo na área econômica? Não, o país precisa de retomar o crescimento, mas, em primeiro lugar, precisa deixar claro que esse não é um privilégio só do Brasil. Nós estamos vendo o que a Grécia está passando, né? É um movimento ciclo do capitalismo, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo situações não só no Brasil. Então, é preciso que corrija essas distorções, né? Eu acho que nós não vamos ficar o tempo todo nesta crise. E nós estamos vendo o governo movimentar nesse sentido de resolver essa questão. Mas, eu repito, não é uma crise somente no Brasil. O mundo passa por essa crise. E essa crise, para mim, é uma crise da característica do capitalismo. E aí, na sua opinião, então, está faltando mais socialismo, mais intervenção do Estado na economia? Você está colocando por sua conta. Não, você está colocando eu deduzi da sua fala isso aí. Não, o que observa é o seguinte, né? O Brasil, do Lula para cá, vamos dizer assim, houve um grande investimento no social, isso é inegável. Alguém tem que pagar essa conta, né? Então, se você faz essa opção, pelo social, tem que ter dinheiro para fazer isso, né? Então, a meu ver, nunca se gastou tanto no social como gastou no governo Lula. Agora, eu não atribuo a essa crise a esses investimentos que foram feitos. Atribuo realmente uma crise do capitalismo, né? É a crise do capitalismo, não é a crise só de governo. Bom, eu vou passar a palavra agora para o professor Oscar, dentro disso que o professor Salatiel falou, de que há uma crise global no capitalismo e que o Brasil está sendo afetado por ela. Mas, tempos atrás, ex-presidente Lula disse que ia chegar aqui uma marolinha, né? Que a gente não iria ser afetado. Será que o Brasil, da mesma forma, não poderia, por exemplo, já estar crescendo como outros países aí, principalmente no bloco europeu, que estão experimentando crescimento, e aqui na América Latina, países que adotaram um outro modelo, como é o caso do Chile, até mesmo do Peru, que fizeram outros acordos comerciais mais produtivos? Na verdade, assim, o que a gente percebe é que tudo aquilo que se pretende resolver no Brasil
é resolvido do ponto de vista isolado. E a preocupação tem que ser sistêmica, né? O senhor bem disse aí a respeito do pleno emprego. A gente olhar o conceito de pleno emprego é muito interessante aos olhos de nós, cidadãos brasileiros, no sentido de entender que todo mundo vai ter um emprego. E, na verdade, não é assim que vai acontecer, né? Se houver o pleno emprego, nós vamos ter um problema se o Brasil não se organizar sistematicamente, que é justamente o seguinte: vai ter bens suficientes para atender a todos que estiverem empregados? Então entra em jogo uma questão ambiental, né? Muito se discute a respeito disso já. A questão do desenvolvimento é um pouco contraditório com aquilo que se faz em relação à sustentabilidade, porque muito se quer explorar, muito se quer produzir e às vezes o país não tem condições, né, nesse momento de dar conta de tudo aquilo que se pretende. Então o problema ele é sistêmico. Então se a gente quer avançar, a gente tem que colocar, né, a pauta, né, de uma maneira organizada em dia, né, perceber onde é que estão os problemas, né, tem que ter muito diálogo, pessoas, né, que tenham competência para poder agir. Ou seja, um governo mais técnico, né? Não só porque o tecnicismo também ele pode, de alguma forma, levar uma outra direção que pode estar equivocada. Uma insensibilidade social. Justamente. O que a gente tem que pensar, né, talvez não seja mais em socialismo, mas em socialidade, porque não tem como mais esse sistema nosso caminhar de uma maneira radical para um lado só. Nem o socialismo, nem o capitalismo por si só. A gente tem que pensar num capitalismo social, onde exista uma preocupação com o bem-estar das pessoas. Eu costumo falar que a Constituição de 88 apresenta exatamente esse programa aí, conciliando a livre iniciativa com o trabalho. Né, com a ordem social. Sim, isso que está previsto na Constituição. Os direitos sociais com os direitos individuais. Exatamente. Essa é a proposta da Constituição de 88. Né? Eu sou da opinião que se a gente seguir o programa constitucional, a gente avança muito. Claro, a Constituição de 88 é a Constituição mais avançada que tivemos até hoje, apesar das críticas e apesar de que ela vem sendo desfigurada ao longo desses 20 e tantos anos, né? Porque os governantes, ao invés de adaptar o governo à Constituição, né, quer adaptar a Constituição ao governo. E aí que mora o perigo, né? Você quer fazer emenda à Constituição casuísticas. Casuística. Né? Eu tenho oportunidade, até te interrompendo, professor Dado, de trabalhar com a disciplina de Direito Constitucional. E eu falo isso para os alunos o tempo todo, eu sou um defensor e a gente tem que ser um defensor da Constituição. Exatamente. O artigo 170 da Constituição, ele é o ponto de encontro da livre iniciativa com a ordem social. Lá fala que a finalidade da ordem econômica é a justiça social. Então, é um princípio, a gente tem que prestar atenção nisso, porque não se proíbe ninguém de ter lucro. Né? Não se proíbe ninguém de ter lucro. A finalidade tem que ser social. É a sociedade que tem que ganhar com a atividade que está sendo exercida. À medida que as empresas vão tendo lucro, isso automaticamente vai sendo distribuído por uma economia, por vários segmentos da economia. Né? Então, assim, não é possível demonizar o capitalismo assim, também de maneira generalizada. Né? Ela prevê, inclusive, as experiências socialistas, o fracasso que é. Ela até para o povo. Né? Ela prevê, inclusive, a participação dos trabalhadores nos lucros da empresa. Né? Exatamente. Né, precisa ser olha que interessante, ainda, não foi regulamentado. Salvo engano, é o inciso 7º, artigo 4º da Constituição. Olha para a gente poder entender assim, aonde o Constituinte quis chegar. Talvez hoje a participação nos lucros da empresa não seja visualizável, mas no futuro, por que não? Se a gente chegar perto desse pleno emprego que está colocado lá, muito possível que as empresas tenham que se colocar de uma maneira muito interessante para poder atrair o trabalhador. Muitas empresas já aplicam essa regra no Brasil e isso agrega melhores trabalhadores. É facultativo. Aumenta a produtividade. É facultativo. Tudo isso aí sendo usado por algumas empresas para justamente aumentar a produtividade, aumentar o lucro, participação no mercado. E atrair o melhor trabalhador. O que eu coloco, eu não estou defendendo o socialismo, o que eu coloco é que um capitalismo não pode ser selvagem. Ele não pode querer só lucro, né? E querer, vamos usar uma palavra impopular, esguelar o trabalhador, né? Deixar ele sem nada. E o que a gente vê, na verdade, é um grande afronto à Constituição, principalmente a esse artigo 170. Por que esse inciso até hoje não foi regulamentado?
na participação... O PT tem 12 anos de governo, podia ter trabalhado para isso. Eu gosto de conversar com o Dário porque ele traz no sangue uma composição bem genuína do PSDB. Não. Então, olha, vamos e venhamos. Podia ter feito, mas ele fez muito também pelo social. Nunca, vamos usar a expressão do Lula, nunca se fez tanto na história nesse país como foi feito nesse governo. E o Lula está pagando caro por isso, por ter dado prato de comida para essas pessoas. Porque se você acha então, outra coisa, você acha que a perseguição entre aspas, né, que existe então ao presidente Lula, essa, inclusive aí, uma iminência até dele ser processado criminalmente e tudo, isso é só a ruindade do sistema contra o homem que deu prato de comida para as pessoas? Dário, essa é a sua visão, professor? Olha, é a minha visão, porque no governo do Fernando Henrique foi comprado uma reeleição. Foi comprado, né? Nós tínhamos aí o Sérgio Mota, o homem da mala preta, né? A questão do mensalão mineiro está engavetada até hoje, ninguém fala nada, entendeu? Defender pobre nesse país é muito complicado, muito complicado. Não estou dizendo que ele é santo, mas vou dizer uma coisa que eu ouvi lá em Brasília. Eu estava com o deputado Otávio Elísio e eu perguntei para ele: Otávio, o Aécio vai votar no parlamentarismo ou no presidencialismo? Ele disse claramente para mim, sustenta isso até hoje, não, ele é parlamentarista, mas ele vai votar no presidencialismo porque ganhou uma rádio em São João del Rei. Tá, mas como é que ninguém fala? O que tem isso? Mas veja bem, não, estou falando o seguinte, as questões já existiam desde lá. Deixa eu concluir. O Brasil hoje tem a reeleição que é criticada pelo PSDB. Quem criou a reeleição? Fernando Henrique articulou junto com o Serjão e fez. Mas o PT, que criticava a reeleição, depois gostou da reeleição. E hoje não quer acabar com a reeleição. Ou quer acabar porque está achando que vai perder a próxima. Olha, então, isso também é o seguinte, o Salatiel falou que não é petista. Deixa eu interromper. Não sou petista. Só para voltar num ponto interessante. Mas é anti-PSDB, né, Salatiel? Isso aí é... Não tem como ser PSDB, não tem espaço para ser PSDB. Deixa eu interromper só no ponto anterior a essa questão, porque senão... a gente vai ficar falando aqui o programa inteiro dessa controvérsia. Mas a questão da participação dos empresas, por que não foi regulamentado? Eu acho até interessante não ter sido, porque quem tem que regulamentar isso é o mercado. Né? É a população puxando um gancho para a participação popular, e é o que está acontecendo. Empresas já fazem esse papel. E tem funcionários que já exigem esse tipo de contexto, porque eles são trabalhadores e querem, né, ter um percentual, não querem simplesmente ser assalariados. É um avanço que vai acontecendo. Mas a gente não pode deixar isso só por conta das empresas. Só por conta. Não. Mas veja bem, mas o trabalhador já exige. Agora o Dário já vem botando culpa no PT. Você está vendo como é que é? Não, eu só estou dizendo o seguinte, já que é o partido dos trabalhos, essa coisa toda, nunca se fez nada pelo social, só o Lula que fez, parece que ele fundou até mesmo todos os direitos sociais, foi o Lula, que foi inclusive um constituinte muito omisso, nunca deu muita importância para a Constituição, e o PT, isso é uma dívida histórica que ele tem, que ele tem que assumir. Ele não quis ratificar a Constituição, não quis assinar, não dava a menor bola para a Constituição, porque essa Constituição não servia à sua ideologia. Mas o que eu disse é o seguinte, já ficou 12 anos lá e tinha a maior base política do Ocidente, poderia então ter regulamentado esse artigo da Constituição. E eu sempre tenho uma visão também, isso que o professor Oscar falou, de que no capitalismo você tem que deixar a livre iniciativa se ajustar. Onde você tem mais intervenção do Estado na economia, nas relações de trabalho, as condições de trabalho acabam sendo piores, mais deterioradas. A gente vê isso, o México, a América Latina toda tem muita intervenção, os Estados Unidos não tem. E você vê gente pulando muros para ir para os Estados Unidos, atravessando deserto para ir para os Estados Unidos, para trabalhar lá sem nenhuma regulação, sem nenhuma proteção. Por quê? Acaba tendo outros ganhos do que a proteção do Estado não é capaz de acrescentar. Os liberais também pensavam assim, que o mercado... Pensam ainda, mas não que pensavam, o mercado tem que Exatamente. regulamentar. O que houve no Quebra liberalismo? da bolsa. Quebra da bolsa, os trabalhadores ficavam para a rua fora mendigando, entendeu? Mas o próprio capitalismo se recuperou rapidamente. Inclusive se recuperou. Não existe essa
essa O questão Estado de teve que... que intervir. O Estado teve que intervir, exatamente. Sim, Mas em momentos de Sim. crise. Então não tem aquela mão invisível que eles colocavam concordo lá, com você. entendeu? Inclusive essa questão da intervenção, por exemplo, a gente está com um projeto lá da terceirização. E isso pode ser uma situação que seja contrária ao trabalhador. O Estado tem que estar preocupado com isso. Sim. E fora a terceirização é a pejotização. Porque às vezes buscando essa participação das empresas, as empresas vão se aproveitar e vão fazer com que cada funcionário crie uma pessoa jurídica. Que já é algo que acontece. Então, acontece. o E Estado o sujeito tem que opta por se constituir pessoa jurídica porque para ele é mais vantajoso naquele momento ali. Mas se né? a empresa, se o Estado não intervir, a empresa pode fazer disso aí uma regra e prejudicar trabalhadores. Exatamente. Bom, nós vamos então para mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais palavras do povo, né? Mais impressões das pessoas aí nas ruas a respeito da atual situação do país e a gente vai esquentando esse debate aí depois.